Ô, Eu, Giannichini, eu, essa peça, eu acho que é a terceira ou quarta peça meio que seguida, ou meio que próxima que você faz, que tem um filme, né, pra gente ter como referência. Eu não vi esse filme, mas deve ser um desafio também, né? Não sei se você acha isso também, Dan, mas as pessoas vão preparadas já com uma referência muito forte, principalmente se você gosta do filme, ou viu o filme. É um desafio maior? Você queria isso ou foi coincidência? As últimas, sei é, lá, você foi fez coincidência, na Priscila, você verdade. fez A Cidade dos Sonhos, que pô, é um filmaço. Brilho Eterno. Brilho Brilho Eterno, Eterno. desculpa, Brilho Eterno. Meio Sem Lembranças, é. E agora esse. É É. verdade. Não foi pensado, engraçado. Os projetos foram surgindo e eu aceitei porque eu me apaixonei, porque é o que eu quero falar, assim, eu acho que são temas importantes. Eu acho que como artista a gente tem que provocar, né? Eu tenho estado muito nesse lugar. Desde que eu terminei meu contrato com a Globo, eu fiquei durante 20 anos preso num contrato. E sou muito grato, né? Fiz coisas muito legais lá, mas eu era muito levado a fazer as coisas e eu tive muita sorte de fazer muita coisa boa, então eu não posso reclamar. Mas depois de um tempo, principalmente na pandemia, vamos situar direitinho, eu comecei muito a sentir necessidade de fazer umas escolhas mais certeiras minhas, sabe? Uhum. Eu já não queria mais ficar fazendo uma novela atrás da outra. Aliás, eu nem queria mais fazer novela, a verdade é essa. E aí esse rompimento desse contrato veio numa hora boa, porque eu queria ter essa liberdade artística para escolher as minhas coisas. E desde então, eu tenho feito umas escolhas muito diferentes do que eu estava fazendo antes. E a proposta é essa mesmo, eu me experimentar, eu me desafiar em novas coisas, Uhum. novas linguagens, novas narrativas, né? E novos personagens. Aí eu tenho escolhido muito a dedo, assim. E aí esses projetos apareceram. E engraçado, eu não tinha me dado conta que eu fiz 3 adaptações de filme, mas paralelo com isso, eu também é a terceira peça que eu faço, um homem gay de diferentes contextos. Porque também é isso, são temas que a gente tem que falar muito, né? Principalmente depois da pandemia, eu fiquei muito ligado nesses temas que são de uma minoria que não é minoria, né? Minoria no sentido de que são ainda tratados de uma forma que não são tão reconhecidos, né? Por exemplo, a gente falar de racismo, a gente falar de questões LGBT, a gente falar do machismo, né? Da posição da mulher, que parece sempre as pessoas têm gente que fala, que ela chato, ela vem com esse papo de novo, mas é impressionante como isso aí tem andado, graças a Deus, as questões têm andado, principalmente depois da pandemia, mas é impressionante como a gente tem que falar ainda, né? A gente Uhum. tem que falar porque não é possível que esteja tanta gente ainda tão com... Tem que falar porque Sem continua acontecendo tudo, né? Não Exatamente. tem Um país que parado. ainda mata tanta gente LGBT, que mata tanta mulher, que é 70% de negros no país e ainda é tratado como minoria, né? Quando é a maioria e não tem ainda não tem o reconhecimento que devia. Enfim, essas questões são particularmente me tocam. E também por isso então que eu tenho aceitado a fazer. É meio que coincidência, mas não, por um lado, porque são os temas que eu acho importante falar, né? Zé? São filmes lindos, né? Fala, Zé. É. Ô, Giannichini, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar recebendo você aqui hoje. Legal. Eu queria que você contasse, você falou um pouco, né, essa coisa de ter trabalhado na Globo, ter pensado muito agora nos teus projetos, né, esse sino que tocou na tua cabeça, assim. Como que é meio ser dono de si mesmo, assim, você empreender uma carreira, né? Você está estranhando essa posição, ela te dá prazer, a coisa, porque, por exemplo, também hoje você é um personagem cultural grande no país, né? Você tem uma quantidade gigantesca de seguidores em redes sociais. Acho que tudo isso são formas de visibilidade que você vai tendo. Como que é isso para você? Como que você lida com isso, tocando a vida por conta própria, assim? Sabe que eu fico olhando agora essa fase que eu estou e falo, cara, por que eu não fiz isso antes? E assim, em paralelo com isso, não só estou fazendo as escolhas, como eu estou produzindo também. E aí eu descobri, por exemplo, essa peça eu estou produzindo cada lantejola, como diz Cláudia Raia, né? Cada pedacinho de coisa, tudo passa por mim, assim, eu estou indo atrás de tudo, estou fazendo as escolhas junto com o Alexandre Reineck, que é o diretor, né? É meu sócio também, somos sócios. E a primeira vez que eu já fui produtor antes também, mas com patrocínio, com outras pessoas também ajudando. Dessa vez a gente pegou na unha.
E aí, eu tô amando, na verdade. Assim, é um cansaço maluco, você trabalha muito, mas eu tô muito feliz, assim, e tô descobrindo um potencial meu, uma vocação mesmo que eu tenho para isso também, sabe? De ser produtor, para fazer a coisa acontecer e para também alargar mais a minha meu envolvimento com as obras que eu quero, sabe? Eu quero realmente participar de tudo. Por enquanto, não tenho vontade ainda de, por exemplo, dirigir, mas acho que isso vai ser natural em algum momento eu querer, porque faz parte de você conhecer o todo, você agregar, abraçar o todo, né? E as partes. Então, eu estou super feliz, assim, me sentindo no momento, talvez mais vibrante assim da minha carreira. É aquela coisa, né? Eu gosto de tudo que eu fiz, acho que tudo tem o tempo certo para as coisas acontecerem, mas de repente me abriu essa consciência e foi muito na pandemia mesmo que me abriu. E é engraçado que também aí me envolveu com música também, que é outra coisa que eu adoro quando o artista, né, o ator, ele se envolve com todas as formas de arte, de uma certa forma, e a música, né, o canto, a dança, faz muito parte das nossas eu acho que deve fazer parte dos aprendizados do ator, porque a gente trabalha com o nosso corpo, com a voz, então assim, fazer dança ter, ter muito conhecimento do corpo, fazer aula de canto é ter muito conhecimento do nosso aparelho vocal, né? E tudo isso ajuda muito na composição como um todo. Então, tudo vai meio que se unindo, né? E aí a música também me atravessou na pandemia. Eu falei, também quero começar a usar mais no meu trabalho. E aí eu fui fazer Priscila, Rainha do Deserto, né? Um desafio maluco que eu topei fazer. E foi uma das experiências mais legais, que eu tenho mais saudade da minha vida e mais difíceis, que, assim, caramba, se eu contar tudo que eu vivi, parece que eu vivi 10 anos em 6 meses, de tanto que chacoalhou, era uma fora da minha zona de conforto total, mas o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me coloquei ali como um artista consciente, sabe, para entender essas ferramentas que eu quero para o resto da vida, assim, enfim. E aí vai, só para te contar que essa pergunta é maravilhosa que você fez, porque me faz, nesse momento, entender que esse é o meu caminho mesmo, e que demorou até demais para chegar, eu acho. Eu podia ter visto isso antes. Como produtor ainda, ator quando vai produzir começa a desaparecer pôr do sol de peça, violinista, essas coisas acabam, né? A arte, o boleto acaba com a arte, né? Em geral, o ator, para produzir, é muito bonzinho, a gente é muito gentil, a gente não consegue abrir mão da qualidade. Em geral, né? Não sei como o Gênio pode contar. Como é que o Reineck deve estar brigando contigo, te dando bronca de falar vamos fazer mais simples, vamos gastar menos, sei lá, não é? Cara, então, olha, é muito legal a gente falar isso, porque talvez as pessoas não tenham a noção da realidade do que é produzir teatro no Brasil, né? Como é caro, como é difícil, enfim. E como tem essa parte artística, que você sonha grande, e aí chega na realidade, quando você vai pôr no orçamento, esse sonho seu ficou gigante em números. E aí você, como produtor, fala, como é que eu trago esse sonho para o palco, sendo que estoura o orçamento. Então, eu já tinha, por exemplo, muito em Brilho Eterno, eu já tinha batido o pé, eu também era produtor lá, já tinha batido o pé para algumas coisas, não abrir mão. Eu acho assim, tem coisas que você tem que ter o conceito na sua cabeça do que você quer e não abrir mão e pagar, tudo bem, um preço mais caro, e o resto você negocia. Mas algumas coisas que tem a ver com a magia do espetáculo, que tem a ver com acabamento, para mim, eu não abro mão. E essa, então, é a mesma coisa. Você está falando do Reineck, é a mesma coisa. O Reineck falou assim, não, algumas coisas ele não dá. Eu falei, não, amor, olha, a gente negocia tudo, mas tem duas coisas aqui que eu não vou abrir mão, que são a cereja do bolo. Aquilo que vai todo mundo olhar para a peça e vai falar, nossa, que magia, que acabamento, que é o que... Às vezes é uma coisinha assim que faz assim, né, na peça. Então, eu não vou dar spoiler agora, mas tem algumas coisas que eu briguei de cenário, de composição, assim, que contam muito bonita a história, que ajudam a contar. E aí eu acho que vale a pena você investir. Outras você pode negociar, né? Mas é sempre essa contradição, né? Assim, o que você pode abrir mão, o que você não pode, com relação ao tudo, né?